O Comitê Popular de Luta, feliz de novo, está recebendo hoje a deputada estadual Verônica Lima, que é uma super parceira, uma deputada, sempre foi uma vereadora de luta e está sendo uma deputada de luta, muito guerreira, enfrenta muitas adversidades na Assembleia Legislativa e ela precisa também do nosso apoio, da nossa mobilização para poder nos representar da melhor forma possível dentro da Alerj. Tá? E isso ela está fazendo muito bem, como ela sempre fez. Então, sem me alongar, Verônica Lima, a palavra é tua, prazer ter você aqui. Obrigado, Bernard, meu querido companheiro. Primeiramente, bom dia a todas as pessoas. Quero agradecer o convite de estar participando aqui junto com vocês, o Comitê de Luta, e falar algumas coisas que eu acho que são importantes. A primeira delas é que eu acho que, a partir de agora, abriu-se a possibilidade da gente começar a fazer justiça. Bolsonaro, inelegível para os próximos 8 anos, não dá conta, certamente, de fazer justiça a tudo que ele produziu nesse país. A disseminação do ódio, a desesperança, os ataques à democracia. Ele precisa, evidentemente, ser responsabilizado por todos os crimes que ele cometeu, sobretudo o genocídio contra o povo brasileiro, pela decisão de não comprar vacina para proteger o nosso povo. Mas abriu-se efetivamente uma janela para ser feita justiça no nosso país. Esse é um primeiro ponto. Segundo, dizer que o nosso presidente Lula precisa muito da organização popular, de comitês de luta, como esse que vocês estão fazendo aqui. Porque em pouco mais de 6 meses de governo, já foram anunciadas medidas muito importantes. Primeiro, ver o presidente Lula recuperando a credibilidade do nosso país lá fora. Todas as viagens que o presidente Lula fez para a Europa, para o mundo árabe, significou aporte de recursos vindo para o nosso país. Setores que historicamente atacaram o presidente Lula tiveram que reconhecer e se curvar frente à sua competência, à sua habilidade para aportar recursos internacionais na economia do nosso país. Medidas muito importantes, como o Desenrola Brasil, que vai fazer com que 70 milhões de brasileiros que hoje, em função da pandemia, em função das dificuldades econômicas dos últimos anos, são pessoas que estão com nome na inadimplência. E o Lula está oferecendo essa possibilidade das pessoas recuperarem o seu crédito. A volta do Minha Casa Minha Vida através da Caixa Econômica Federal. 10 bilhões investidos no Ministério da Cultura. Programas para recuperação das crianças da primeira infância, que perderam muito durante a pandemia no seu processo de aprendizado. Então, se você for em todas as áreas de governança, na saúde, na educação, na cultura, no desenvolvimento agrário, tem ações efetivas do nosso presidente Lula. E a gente tem um presidente do Banco Central que é um sabotador da economia desse país, com esses juros absurdos. Para a gente recuperar a economia do Brasil, a gente precisa ter crédito, a gente precisa estimular para que aqueles que querem gerar riqueza, emprego e oportunidade possam ter crédito. E isso só vai acontecer se a gente tiver à frente do Banco Central alguém que entenda que o Brasil é um Estado, uma nação, e a gente tem à frente do Banco Central, infelizmente, um sabotador. Aqui no estado do Rio de Janeiro,
onde eu sou deputado estadual, não tem sido nada fácil. Tem sido muito difícil, porque o governador que está aí, que é um bolsonarista, com uma Assembleia Legislativa onde a maioria é de extrema direita, a gente precisa fazer um enfrentamento diário. A gente não tem hoje no estado do Rio de Janeiro nenhuma ação política para diminuição da fome, da miséria no estado do Rio de Janeiro. Muito pelo contrário. Na pandemia, a Alerj criou o Supera RJ. 65 mil famílias empobrecidas estavam ganhando um pequeno aporte de recursos para a sua subsistência. Vocês sabem o que o governador Cláudio Castro acabou de fazer? Mandou um pacote da maldade para a Alerj, para acabar com o Supera Rio. Evidentemente a pandemia acabou, mas os seus efeitos não acabaram. Então, essas 65 mil famílias que estão abaixo da linha da pobreza e da miséria vão acordar amanhã sem ter o que comer, porque o governador Cláudio Castro e os seus aliados que estão na Assembleia Legislativa acabaram com a possibilidade de sobrevivência das pessoas mais pobres que estão na favela e na periferia do estado do Rio de Janeiro. E não é só isso. Todo mundo está acompanhando a greve dos profissionais de educação. Uma greve justa para a gente ter o piso nacional da educação, o plano de cargo, carreiras e salários do magistério, dos nossos profissionais de educação. E o que o governador fez? Entrou na justiça através da sua procuradoria e, infelizmente, foi julgada ilegal a legítima greve dos profissionais de educação do estado do Rio de Janeiro. Então, a gente conseguiu ganhar as eleições, mas a gente está muito longe de derrotar o fascismo. Derrotar o fascismo, a gente ainda vai ter que trabalhar muito, porque eles deixaram, tanto lá no Congresso Nacional, quanto na Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro, toda sorte de gente desqualificada, despreparada, que representa o fascismo, que odeia negros, que odeia as mulheres, que odeia a diferença, que odeia e ataca todos os dias a democracia. Então, a gente precisa defender a democracia, o estado do Rio de Janeiro, em todas as suas dimensões. Lá na Alerj, eu montei a frente parlamentar em defesa da indústria naval, porque na época do presidente Lula, a indústria naval estava bombando, porque tinha a lei do conteúdo nacional para contratações pelas subsidiárias da Petrobras, como a Transpetro, a contratações de navios, sondas, que geravam milhares de empregos. A economia do estado do Rio de Janeiro tem um dos seus pilares a indústria naval, que bombava na década de 70, início da década de 80, depois viveu um momento ruim e voltou a ser pujante e ajudar a economia do estado do Rio de Janeiro na época do presidente Lula. E agora a Transpetro está anunciando que vai voltar a cumprir a lei do conteúdo nacional para gerar milhares de empregos. E lá na Alerj, nós estamos nessa luta na frente parlamentar. Também lá na Assembleia Legislativa, como presidente da Comissão de Cultura, eu já apresentei mais de 60 projetos de lei, leis de fomento, porque nós não vamos enfrentar o fascismo somente com representação institucional. A gente precisa ter organização popular e a gente precisa gerar políticas públicas que toquem no coração das pessoas. Por que eles odeiam a ciência? Por que eles odeiam e atacam a tecnologia, a cultura e a educação? Porque a cultura e a educação podem ser transformadoras. É certamente uma ferramenta potente
para as novas gerações. Então, nós criamos, no âmbito da Alerj, uma série de leis de fomentos, porque cultura também é dever do Estado e ele deve se responsabilizar. Então a gente apresentou lá lei de fomento para os blocos de carnaval do Estado do Rio de Janeiro, para o hip hop. Apresentamos lei de fomento para os arraiais. Apresentamos lei de fomento para diversos segmentos que representam a cultura do Estado do Rio de Janeiro. Então, é muito importante que a gente se mantenha na rua. Sabe para quê? Para organizar o povo, organizar a luta do povo. Então, a gente precisa, aqui no Estado do Rio de Janeiro, criar políticas públicas efetivas. Vocês vejam a política socioassistencial. Deveria ter abrigos, acolhimento para as pessoas que mais precisam. E a gente não tem isso hoje no Estado do Rio de Janeiro. E na próxima quadra histórica, conseguir eleger um Congresso Nacional que tenha compromisso efetivo com o povo. Olha o que a gente está vendo. O Lira fazendo. É um chantagista, um cangaceiro, que não tem compromisso nenhum com o povo. Está vindo agora à tona uma série de sujeiras que ele fez contra a própria mãe dos seus filhos. A gente sabe muito bem o que está por trás de querer desestabilizar a ministra da Saúde, porque eles se acostumaram a se locupletar da máquina pública. Então, essa mobilização permanente que a gente faz na rua, a nossa capacidade de escuta, de diálogo, de acolhimento com o povo sofrido, é que vai fazer valer a pena. Nós temos que trabalhar 4 anos na Alerj, no Congresso Nacional, nas ruas, na organização de luta do povo. A gente não vai derrotar o fascismo se a gente voltar para casa. Para isso, pode contar com a deputada Pretinha aqui, que comigo não tem conversa, é fogo nos fascistas. Obrigado, pessoal. Queria que você nos contasse o que você está sentindo lá, seja de pensamento, programação, ação concreta e específica para o pessoal de situação de rua. O que você está sentindo na Alerj disso? Na verdade, a gente teria que ter uma política socioassistencial de fundo a fundo. O que acontece hoje com a nossa população em situação de rua? Nós deveríamos ter abrigos. Mas não é só abrigo. Porque quando a pessoa chega na situação de rua, ela já rompeu com todo e qualquer ciclo familiar e afetivo. E muitas dessas pessoas fazem uso abusivo de álcool e drogas. Nesse sentido, o que a gente deveria estar gerando? A prefeitura, o governo do estado, nós deveríamos ter equipamentos de interface da saúde com a política socioassistencial para acolher essas pessoas. Não é fazer como o que acontece lá em São Paulo, que é a internação compulsória. Não é isso. O que a gente tem que produzir é uma espécie de equipamento de saúde e de política socioassistencial, com equipe multidisciplinar, psicólogo, assistente social, educador social, psiquiatras, equipe multidisciplinar dentro de um abrigo para tratar a dependência química, fazer o acompanhamento e recuperação da cidadania. O que acontece hoje com a população em situação de rua? É abandonada. Abandonada. E quando tem o acolhimento, é pelas instituições religiosas que fazem a catequização. Não tem política de Estado. Isso está errado. Agora, a gente precisa entender que tem um diagnóstico. E esse diagnóstico aponta que a maioria avassaladora da população em situação de rua
tem comprometimento por uso abusivo de álcool e drogas. Então, se a gente der só o abrigo, não adianta. Tem que dar o abrigo, mas tem que dar uma equipe técnica da área de saúde, porque vai precisar de um tipo de tratamento para a dependência química. Então, hoje a gente não tem isso. Eles acabaram com o SUAS, Sistema Único de Assistência Social. O Lula está recuperando. E por que o SUAS é tão importante quanto o SUS? Porque tem os equipamentos como abrigos, tem equipamento como o Centropop, que é o centro da população em situação de rua, de portas abertas. Por isso que a gente vê tanta gente abandonada hoje na rua. Então nós também estamos lutando muito na LERJ, porque o governador deve mais de 1 bilhão para as prefeituras do estado do Rio de Janeiro para fazer o atendimento da atenção básica e da proteção básica e da proteção especial do nosso SUAS. E é na proteção especial que está o acolhimento para a população em situação de rua. E ele deve mais de 1 bilhão para as prefeituras. Aí as prefeituras, governador é mesmo, Bozo é mesmo. Bozo é milícia e está inelegível. Então, eu queria dizer para vocês que a gente está mexendo com o coração das pessoas. E por que a gente está mexendo? Porque aos poucos a gente vai fazendo um trabalho de desintoxicação. Porque não é fácil para o povo. Ficaram 4 anos ouvindo discurso de ódio. E isso contaminou as pessoas. Vocês não sabem o efeito que tem na cabeça do povo. O que é você ligar a televisão hoje, ou entrar num canal de comunicação e não ver um presidente atacando a democracia. Tinha gente que já estava com a saúde mental comprometida. Aqueles que são de esquerda ou defendem a democracia, são de centro ou liberais, mas respeitam a democracia, tinha gente ficando adoecida. E do outro lado, as pessoas de extrema direita, que têm esse tipo de identificação, mais adoecidas ainda. Então, a gente tem hoje, no Brasil, não é, um movimento que é de recuperação, não é, da saúde mental da nação, porque ele adoeceu as pessoas. Tinha família contra família, irmão contra irmão. O Natal das pessoas acabou. Então, a gente está recuperando de novo o sentido de gostar de ser uma nação soberana, de respeitar a opinião do outro, de não querer agredir o outro, de não achar normal ser intolerante e proferir palavras de ódio contra as pessoas porque elas pensam ou são diferentes de nós. E isso demanda tempo e demanda muito compromisso da nossa parte. E tem ferramentas que são importantes, como eu falei aqui. Tem uma ferramenta que é muito importante, que é o que o presidente Lula está fazendo. É na casa dos bilhões. O que Lula, nas viagens internacionais em 6 meses, trouxe para a economia do país. Não é pouco ofertar ao povo um Bolsa Família reforçado, porque a miséria cresceu nos últimos anos. Não é pouco oferecer um programa de crédito para 70 milhões de brasileiros pobres que hoje estão com seu nome, não é, pendurado num Serasa da vida, num Serasa da vida. Não é pouco fazer a Caixa Econômica de novo, gerar crédito para o Minha Casa Minha Vida na faixa 1, para quem ganha de 0 a 3 salários mínimos. Não é pouco anunciar que a gente vai ter a volta do PAC da mobilidade urbana para a gente dar conta da linha 3 do metrô do Rio de Janeiro e de um processo de mobilidade que garanta o direito à cidade a todas as pessoas. Isto não é pouco. E isso somado ao nosso compromisso de luta, a nossa capacidade de resistência no parlamento, a nossa capacidade de enfrentá-los, isso certamente vai fazer toda a diferença. Eu estou fazendo a minha parte.
Já apresentei mais de 60 projetos de lei. Tem uma lei que eu quero que vocês divulguem e a gente vai precisar mobilizar muito, que é a lei de fomento para os blocos de carnaval no estado do Rio de Janeiro. Porque é dever do Estado. Nós estamos falando da economia criativa que gera emprego, gera riqueza. No período do carnaval, a rede hoteleira fica lotada. E não é só no Rio de Janeiro, é em Cabo Frio, é em Paraty. Então o carnaval, ele é um pilar de sustentação da economia do estado do Rio de Janeiro. E não pode ser tratado da maneira como é tratado. A gente precisa fomentar, ser política de Estado, profissionalizar para gerar mais emprego e mais renda para o povo. Eu apresentei uma lei lá para a gente fomentar os blocos de carnaval, que hoje são uma indústria, empregam pessoas e geram riqueza. Além de ser a alegria do povo. É a alegria do povo, é a alegria do povo. Mas também gera emprego e renda. Então, é sim estratégico para o estado do Rio de Janeiro. Apresentamos várias leis, frente parlamentar para defender a retomada dos empregos da indústria naval. Eu me lembro que quando eu era menina, eu tinha tios que trabalhavam na indústria naval. Depois a gente viu a destruição da indústria naval e a retomada com o presidente Lula. E agora é a segunda retomada. Porque o que o governo fascista do genocida dizia? Ah, faz o navio lá em Singapura, porque é mais barato. Mas, meu amigo, minha amiga, é mais barato para quem? Mais barato para o empresário ficar com mais dinheiro? Não! Tem que produzir aqui. Pelo menos a Petrobras, a Transpetro, tem que contratar aqui para gerar, porque riqueza é salário no bolso do trabalhador. Riqueza não pode ser para o dono do estaleiro ficar mais rico, mais milionário do que ele já é. É evidente que quando tem muita miséria, muita desigualdade, você vai ter um crescimento da violência. Isso é uma realidade, é uma constatação dos fatos. Por isso que a gente precisa gerar riqueza, emprego para o nosso povo. Então eu estou muito feliz de ter vindo até aqui conversar com vocês. Vamos firmes, porque vamos à luta. Né? No próximo período, a gente ainda não derrotou o fascismo, derrotou só sua representação na presidência da República. O grau de comprometimento e contaminação do estado do Rio de Janeiro com essa questão é tão grande que eu acho que tem que ter ação do Ministério da Justiça e da Polícia Federal para conseguir dar conta de extirpar esse que é um dos cânceres. Nós temos territórios inteiros no estado do Rio de Janeiro hoje dominados por essas facções criminosas. E eu fico muito impressionada, porque a gente viu nos últimos anos o Ministério Público botando para quebrar. Aliás, o Ministério Público é sim um instrumento importante, mas eles botam para quebrar e botaram para quebrar em cima dos políticos. Mas eu não vejo uma ação do Ministério Público para cima da milícia. Às vezes eu tenho vontade de perguntar, a pergunta que não quer calar, cadê a coragem do Ministério Público para cima da milícia? A coragem que eles têm pra caramba para criminalizar a política, os políticos, às vezes de maneira certa, às vezes de maneira errada, muitas vezes de maneira errada, né? Você tem uma ação do Ministério Público sobre a governância, que é uma coisa impressionante. Você é secretário municipal de um município e o Ministério Público não deixa você trabalhar. Fica ajuizando centenas de ações, interferindo na governança, mas não tem esse ímpeto, né, para cima de algo que é tão importante. É uma coisa que a gente não consegue entender. E a gente precisa chamar a atenção do nosso ministro Dino e do Ministério da Justiça para que a gente consiga libertar o estado do Rio de Janeiro desse que é certamente um câncer, porque nós temos hoje muitos territórios
dominados, e esses territórios dominados certamente impedem o avanço da democracia, dos serviços públicos, entre outros desafios que a gente tem para recuperar a democracia no nosso país. Esse é um deles também. Vou responder essas duas aqui, depois a gente avança se tiver mais. Primeiro, colocar o pobre no orçamento significa efetivamente inversão de prioridades. O que é inversão de prioridade? A gente não tem, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, uma política clara, uma política habitacional. Todas as vezes que tem catástrofe climática, você tem pessoas perdendo a sua casa, perdendo sua vida, porque a gente tem um déficit habitacional enorme em toda a região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. E a gente não tem um planejamento para gerar moradia popular para quem ganha de 0 a 3 salários mínimos. Colocar o favelado no orçamento significa ter moradia para quem precisa. Significa ter política de transferência de renda. Política inteligente de transferência de renda, como a gente tem em Maricá, que é uma moeda social, em Maricá e Niterói, que a gente tem uma moeda social que fomenta a economia local. Ou seja, a moeda, ela circula dentro da periferia, garante o emprego do pequeno empreendedor e gera a possibilidade de subsistência para quem mais precisa. Isso é política de transferência de renda inteligente, que coloca o pobre no orçamento. Então, o que é colocar o pobre no orçamento? É dar moradia digna, com recuperação de moradia insalubre e com moradia para quem ganha de 0 a 3 salários mínimos. É garantir condições mínimas de subsistência com tecnologia, com coisa inteligente como moeda social que tem em Niterói e tem em Maricá. É botar equipamento público, sobretudo creche em período integral, para as mães, mulheres, trabalhadoras poderem ir trabalhar em segurança. Botar o pobre no orçamento é garantir mobilidade, como tem em Maricá, que tem o vermelhinho, que as pessoas andam de graça dentro da cidade. Então, se a gente tem na primeira infância creche para mãe e mulher trabalhadora poder ir trabalhar, escola de período integral, se você tem uma moeda social, que é uma tecnologia de política de transferência de renda, ainda melhor do que um projeto social. Se você tem acesso, não é, à mobilidade com ônibus gratuito, se você tem esse tipo de ferramenta em moradia popular, você está colocando o pobre no orçamento. Isso é colocar o pobre no orçamento. A gente não vê isso acontecendo hoje no estado do Rio de Janeiro. E é isso que a gente está lutando. A gente lá na LERJ luta todo dia para dizer que a gente precisa voltar com as escolas de período integral no território periférico. A gente luta todo dia para a gente poder ter os postos de saúde funcionando para quem mais precisa. E eu quero também responder a minha companheira maravilhosa aqui. Qual é o seu nome? A Carol fez uma pergunta ótima. E eu quero dizer uma coisa aqui para a Carol e para vocês. É verdade, a gente precisa muito organizar o nosso campo de atuação para as próximas eleições. Precisa organizar para ter uma chapa, sobretudo do PT, porque eu sou petista, então só voto 13. Desde menina que eu só voto 13. Eu nunca votei outra coisa que não fosse 13. 13, 13, 13. 13, 13, 13. Só fui candidata pelo 13, fui vereadora do 13, sou deputada do 13 e acabou. A gente precisa organizar uma chapa que tenha capilaridade, representação. Ou seja, tem que ter gente da Zona Sul? Tem. Tem que ter gente da Zona Norte? Tem. Tem que ter gente da Zona Oeste? Tem.
tem que ter uma chapa diversa, que tem que ter homens, mulheres, LGBTQIA+, tem que ter gente de todas as idades, que a gente tem que combater o etarismo, que é o preconceito contra as pessoas mais velhas. A gente tem que ter uma chapa diversa. Isso é muito importante. A gente precisa começar a discutir, no âmbito das conferências de educação, a possibilidade da gente ter algum tipo de política de transferência de renda para as pessoas que precisam terminar a sua escolaridade. Ou começar. Lá em Niterói, quando eu fui secretária de assistência social, eu fiz uma parceria com a UF e a gente precisa começar a discutir isso no âmbito das conferências municipais, estaduais de educação. Precisa começar a falar sobre isso, que é incluir cada vez mais recorte de pessoas. Por exemplo, na política do Bolsa Família, tem lá uma regrinha que determina que a criança tem que estar na escola. Beleza, é uma condicionalidade. Mas também temos os adultos. Deveríamos também lutar no âmbito da política socioassistencial para ser uma condicionalidade que aquele adulto que recebe o Bolsa Família possa receber um aporte diferente para poder se alfabetizar e se emancipar. Temos que discutir isso no âmbito da educação, também no âmbito das condicionalidades da política de transferência de renda. Esse eu acredito que seja o caminho. O Estado do Rio de Janeiro faliu por obra e graça de seus ex-governadores que tiveram políticas fiscais de isenção fiscal indiscriminada. Isenção fiscal, redução da carga tributária para setores produtivos, para a gente ser mais competitivo é uma coisa. A distribuição de isenções fiscais sem planejamento, sem impacto sobre o que aquilo vai significar para investimento nas políticas públicas é outra coisa. E foi o que o Estado do Rio de Janeiro fez. Quase não conseguiu atrair nenhum setor produtivo e deu uma enxurrada de isenção fiscal para todo mundo, diminuindo a capacidade de arrecadação do Estado do Rio de Janeiro. E, dentre outros problemas, nós deveríamos criar também fundo soberano, porque o que adianta a gente arrecadar bilhões de royalties de petróleo e não ter um fundo soberano para planejar o futuro? Não é só mitigar os impactos ambientais, mas também planejar o futuro. As cidades mais inteligentes, como Niterói, como Maricá, tem fundo soberano. Pega um pedação do que arrecada do royalty e bota numa poupança